Fora da Cidade Santa, a Grande Guerra estava à beira do começo. Leyland também foi pego na crise iminente. Um guarda com olhos oblíquos e um rosto carrancudo relatou a Thomas: "Jovem mestre, nosso pessoal da divisão costeira enviou notícias. Não há um mínimo de informação sobre este Nick, e ele parece ter aparecido do nada. Além disso, os outros clãs Alabaster Devilsnack de sangue puro foram contatados e não conseguiram encontrar este Nick murcho. Talvez ele seja de algum clã de ramo remoto. Você não poderia descobrir suas origens? Tudo bem, prendê-lo sob a acusação de espionagem. Parta imediatamente." Thomas acariciou seu queixo, com um traço de ameaça em seus olhos. Ele não aguentou mais. Quanto a considerar o quadro maior? Ele riu gentilmente. Isso não era algo que o jovem mestre Thomas consideraria. Sim, senhor, o guarda de olhos oblíquos imediatamente aceitou seu pedido. Se o mordomo de antes, Mumbas, ainda estivesse lá, talvez tentasse dissuadir Thomas. No entanto, este guarda claramente não tinha intenção de fazer isso e parecia mesmo adicionar combustível ao fogo. Afinal de contas, os pequenos fritos como ele só queriam aproveitar todas as oportunidades para subir, e quanto à situação geral, e quanto a isso? Isso fez com que alguém quisesse rir. Um esquadrão chegou agressivamente à frente do prédio de Leyland, abrindo a porta suavemente. "Nick, você está sendo preso pelo crime de espionagem." Thomas levantou a cabeça com um sorriso despreocupado no rosto, como se já tivesse visto a expressão de Leyland em pânico. Oh! Ele realmente se conteve até agora, parece que a Ignis está fazendo. Apenas, parecia que a resposta de Leyland foi além das expectativas de Thomas. Depois de ouvir isso, ele inesperadamente não mostrou medo, e apenas acariciou pensativamente o queixo. Qual é o problema? Uma terrível sensação de mau presságio de repente envolveu o coração de Thomas. Ele sentiu um leve arrependimento e sentiu que havia feito algo extremamente tolo. Capturá-lo. O soldado de olhos oblíquos ao lado de Thomas, no entanto, não pensou muito profundamente. Depois de ver como senil Leyland parecia, com sua força vital em seus limites, ele imediatamente emitiu uma ordem sem pensar. Vários soldados atacaram imediatamente, e houve até faíscas no ar. Os guardas da Cidade Santa eram naturalmente todos notáveis. O requisito mínimo para entrar na guarnição era o nível 3, e até o capitão tinha o poder de um mago de 4 graus. Leyland estava meio sentada no sofá. Sem sequer mexer os dedos, ele cuspiu uma única palavra obliterado. O som de algo quebrando encheu o ar, e tudo pareceu imóvel quando o estrondo ruidoso dos cristais ecoou na sala. Os guardas que haviam avançado à frente mais cedo junto com o soldado de olhos oblíquos haviam sido destruídos por um gás preto, e nem mesmo suas almas permaneceram. Essa força, e o gás destrutivo negro. Você deve ser o ladrão que roubou tantos cristais sagrados de luz, o grande ladrão Dowde. Como herdeiro da família Stewart, Thomas possuía pelo menos tanto assim. Conhecimento. Seus dentes começaram a tagarelar de medo. O grande ladrão Dowde. Este era um novo nome crescente na Cidade Santa, e ele só precisava fazer uma coisa para desencadear uma situação terrivelmente perigosa. Na cidade sagrada estritamente vigiada, ele se atreveu a mover-se e furtou toda a reserva de cristais sagrados de luz e matou até mesmo alguns dos mais fortes guardas. A maior força de Dowde foi esse gás destrutivo preto. Se eles não estavam atualmente no meio da guerra, Thomas acreditava que apenas com essas conquistas de batalha, o nome de Dowde poderia se espalhar para os 7 continentes. As ações de Dowde foram claramente um insulto para a família Stewart que guardava a Cidade Santa. Até a irmã de Thomas, a Ignis, havia prometido prender o ladrão, mas infelizmente não havia sequer uma pista para ela seguir. Thomas nunca poderia ter pensado que esse grande ladrão assustador Dowde estava inesperadamente escondido em sua própria casa, e ele era na verdade Nick. A estranha diferença entre Dowde e Nick fez com que Thomas sentisse uma forte sensação de que nada disso era real. Você é o grande ladrão Dowde, então por quê? Thomas deu vários passos para trás com uma expressão de pânico e se sentiu totalmente humilhado. Ele já havia percebido que, quando Leyland o tolerava tão facilmente considerar as irmãs a ele, ele estava sendo usado como escudo.
Quando ele estava tão imensamente satisfeito consigo mesmo antes, na verdade ele estava sendo jogado por um tolo. Você realmente se atreveu a me tratar assim. Eu vou absolutamente me vingar de você, eu juro. Claro que, na superfície, Thomas ainda tinha uma expressão de medo e humilhação em seu rosto. Havia um anel carregado com uma enorme pedra vermelha na mão, que emitia secretamente ondulações desconhecidas. Você sabe por que agi tão diretamente hoje e não hesitei em me expor? Perguntou calmamente Leyland. Ele parecia não ter percebido a ação secreta de Thomas, mas ainda estava meio deitado no sofá. Eu não sei. Thomas encostou-se na parede, com muito medo de que, se desse mais alguns passos, fosse perseguido por Leyland. Em seu coração, ele estava rugindo para si mesmo. Sim, sim. Assim, antes de pegar sua presa, você me humilhará um pouco? Muito bem, vem. Dê-me um pouco mais de tempo até que o reforço da minha família chegue e eu lhe pague uma centena de vezes a humilhação que você me deu. Talvez você esteja pensando que estou agindo como se eu tivesse acabado de pegar minha presa, e primeiro eu vou te humilhar um pouco antes de te matar, indagou Leyland com indiferença, naquele momento. Sua voz estava provocando e seus olhos brilhantes pareciam ter visto completamente as ações de Thomas. Não, como ousaria pensar isso? Thomas sabia que seria mais difícil rir do que chorar. Essa sensação de ser visto fez seu coração afundar um pouco. Não está quase na hora. Leyland não se incomodou mais com Thomas, mas olhou para a posição do arco triunfal da cidade sagrada. Assim que Thomas começou a se sentir desconfiado, um violento terremoto começou a tremer e Thomas quase caiu. Com um grande estrondo, um som alto veio do portão da cidade. Com os gritos de incontáveis bestas gulosas e o som da morte, uma violenta comoção começou a se espalhar pela cidade. Você sabe por que eu não respondi à sua pequena ação secreta mais cedo? Leyland se levantou e ridicularizou Thomas, que estava ansiosamente torcendo as mãos. O rosto de Thomas empalideceu imediatamente, como se todo o sangue tivesse drenado dele. Foi porque a família Stewart, ou toda a cidade santa, se tornará história depois desta noite. Como eu poderia me importar com seu pedido de ajuda? Como? Como isso é possível? Nossa cidade sagrada está sob a proteção da matriarca. A voz de Thomas estava muito rouca, como se ele fosse um viajante do deserto prestes a morrer de sede. Com um som de assobio, duas adagas pretas saíram das mangas de Thomas como se fossem duas víboras escondidas num piscar de olhos, mostrando suas presas para Leyland. Apesar de Thomas ser um playboy, como membro do clã de Agnes e com uma linhagem pura de nível 6, mesmo que ele não tivesse praticado, ele ainda estava no reino da Estrela da Manhã. As adagas duplas de Thomas, que eram negras como o breu, emitiam ondulações que não eram inferiores a qualquer equipamento mágico de alto nível. Asterisco Svi. Svi. Asterisco em um instante, os punhais já estavam voando para os olhos de Leyland, e ele podia até ver o sorriso malévolo de Thomas por trás deles. Com um som crepitante, inúmeras faíscas apareceram, e logo após uma enorme força pôde ser sentida. Thomas até se sentiu como se os punhais tivessem perfurado o aço e não conseguiam sequer se mover mais um centímetro. Como isso é possível? A expressão de Thomas mudou num instante. Parecia que ele tinha sido enviado voando depois de ser atingido de frente com um trem. Quando seu peito cedeu completamente, ele vomitou uma enorme quantidade de sangue e fragmentos de ossos. Thomas caiu no chão como um cachorro morto e parecia ter perdido a maior parte de sua força de luta naquele momento. No entanto, suas pupilas se dilataram abruptamente, como se ele tivesse visto algo insondável. Os punhais são muito bons, é uma pena que eu não possa usá-los. Leyland olhou para os punhais que ele pegou em suas mãos, e suspirou. O poderoso equipamento mágico que Thomas havia tirado fora pego por ele em ambas as mãos, e realmente não tinha sido capaz de infligir qualquer dano a ele. O espanto de Thomas não foi por causa disso, no entanto. Ele ficou surpreso ao descobrir que fantasmas de pequenas cobras começaram a aparecer dentro dos punhais gêmeos, indo em direção às mãos de Leyland para mordê-lo. Cisne soou, e vários fios de fumaça branca apareceram, o que fez com que Leyland franzisse as sobrancelhas e jogasse o punhal para longe. Com 2 sopros, os punhais gêmeos bateram no chão,
e 2 traços do que pareciam marcas de queimado apareceram nas mãos de Leilin. Meus adagas são herança preciosa de minha família e até receberam a bênção da matriarca. Você se atreveu a... Ha. Ah. Você está definitivamente morto. Através dos punhais, a onipotente Santa Mãe definitivamente saberá sobre você. Você definitivamente vai morrer. Ha. Thomas começou a rir descontroladamente. O quê? Temo que ela não tenha tempo para se importar comigo. Leilin sacudiu a cabeça. O que está acontecendo? Thomas também percebeu que algo estava errado, especialmente quando os sons de luta no portão da cidade gradualmente enfraqueceram e até começaram a se espalhar dentro da cidade. O som de gritos gelados e surpresos pôde ser ouvido em resposta. Você ainda não sabe? O portão da cidade foi quebrado. As bestas gulosas assassinaram seu caminho, e o que a serpente Snake precisa considerar agora é como confrontar Beelzebub, ao invés disso. Leilin olhou arrogantemente para Thomas, com os olhos cheios de pena. Como a família Stewart está cheia de lixo como você, não é de admirar que você não possa proteger a Cidade Santa. Um pouco no passado. Depois de se despedir de Belinda, a expressão de Agnes tornou-se firme e resoluta. Como está a situação agora? Ela perguntou quando chegou ao muro da cidade. As preparações estão completas, o corpo disciplinar foi despachado. A julgar pela resposta das bestas, nossas chances de sucesso são muito altas, relatou-lhe um homem-cobra semelhante a um secretário.